www.jovempan.com.br. Reinaldo, o engenheiro Paulo Roberto Costa, que está preso, deu a lista dos políticos envolvidos com o esquema de propinas que vigorava na Petrobras. É o Petrolão. Quem está lá e o que vem por aí, hein? Algumas das cabeças coroadas da política. A coisa é feia. Olá, ouvintes e amigos da Jovem Pan. Vamos lá, excepcionalmente falando aqui num sábado. Entre 2004 e 2012, Paulo Roberto Costa foi diretor de abastecimento e refino da Petrobras. Ocupou, portanto, esse cargo em 7 dos 8 anos do governo Lula e em quase 2 do governo Dilma. Ao longo desse tempo, comandou o que pode ser chamado de Petrolão, o mensalão da Petrobras. As empreiteiras que faziam negócios com a estatal pagavam propina ao esquema e o dinheiro era repassado a políticos, a quais Paulo Roberto já entregou à Polícia Federal e ao Ministério Público, num acordo de delação premiada, os nomes de 3 governadores, um ministro de Estado, um ex-ministro, 6 senadores, 25 deputados e o de um secretário de finanças de um partido. Segundo o engenheiro, Lula sempre soube de tudo. E até onde se pode perceber por seu depoimento, talvez a presidente Dilma, que era chefona da área de energia do governo Lula e presidente do Conselho da Petrobras, não vivesse na ignorância. Paulo Roberto diz que a compra da refinaria de Pasadena foi sim fraudulenta e serviu para alimentar o esquema. Paulo Roberto começou a prestar seu depoimento no dia 29 de agosto. Já gravou 42 horas de conversa e tudo indica está apenas no começo. O Ministério Público Federal e o STF acompanham a operação, já que a denúncia envolve uma penca de autoridades com direito a foro especial. O esquema que ele denuncia é gigantesco. Ainda voltaremos muitas vezes a esse tema aqui na Jovem Pan, mas notem como é ridícula toda aquela conversa sobre financiamento público de campanha. Ainda que isso existisse, o mecanismo não serviria para impedir que máquinas criminosas se instalassem em estatais. Se o Brasil quer acabar com boa parte da roubalheira, deve começar privatizando as empresas públicas. Quais? Todas. A revista Veja teve acesso a parte do depoimento de Paulo Roberto e traz reportagens exclusivas na edição desta semana, que já está nas bancas, com a lista dos nomes citados por Paulo Roberto. Entre eles estão cabeças coroadas da política brasileira, como o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que morreu num acidente aéreo no dia 13 de agosto, a governadora do Maranhão, Rosiana Sarney, do PMDB, e Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, também PMDBista. Paulo Roberto acusa ainda Edson Lobão, atual ministro das Minas e Energia, PMDB, e atinge o coração do Congresso. Estão em sua lista os presidentes da Câmara, Henrique Eduardo Alves, que é do Rio Grande do Norte, e do Senado, Renan Calheiros, que é de Alagoas. Ambos são PMDBistas. PT, PMDB e PP seriam os 3 partidos beneficiários do esquema, que teria também como contemplados os senadores Ciro Nogueira, do PP do Piauí, e Romero Jucá, do PMDB de Roraima, e os deputados petistas João Pizzolatti, de Santa Catarina, e Cândido Vacareza, de São Paulo, que já havia aparecido como um dos políticos envolvidos com o doleiro Alberto Youssef, que era quem viabilizava as operações de distribuição da propina. Mas há muitos outros, como vocês poderão constatar na reportagem de Veja, a exemplo de Mário Negromonte, ex-ministro das Cidades, que é do PP da Bahia. Lula e Dilma não quiseram se pronunciar a respeito. Os demais negam envolvimento com Paulo Roberto. Alves, o presidente da Câmara, chega a dizer ao repudiar a acusação: a Petrobras é petista. Que o PT estivesse no centro do esquema, isso parece inegável. Um dos nomes da lista feita pelo engenheiro é João Vacari Neto, o homem que cuida do dinheiro do PT, é secretário de Finanças do partido. Ele é, vejam a ironia da coisa, o substituto de Delúbio Soares. Não é a primeira vez que seu nome frequenta o rol de envolvidos em escândalos. Paulo Roberto tem noção da gravidade de suas acusações. Tanto é que, quando ainda hesitava em fazer a delação premiada, cravou a frase: se eu falar, não vai ter eleição.
E por que falou? A interlocutores ele diz que não quer acabar como Marcos Valério, que ficará por muitos anos na cadeia, enquanto os chefões políticos do mensalão já se preparam para viver dias felizes fora do xadrez. O homem também está muito magoado com a presidente Dilma. Até agora ele não fez nenhuma acusação direta à candidata do PT à reeleição. Lula não escapou, mas deixa claro que ela foi sim politicamente beneficiada pelo propinoduto que mantinha feliz a base aliada no Congresso. Qual vai ser o desdobramento político disso? Vamos ver. Uma coisa é certa, as revelações de Paulo Roberto atingem em cheio as duas candidatas que lideram a disputa pela presidência da República. Dilma por razões óbvias e Marina por razões menos óbvias, mas ainda assim evidentes. Ela é a atual candidata do PSB à presidência. Confirmadas as acusações de Paulo Roberto, é de se supor que o esquema ajudou a financiar as ambições políticas de Eduardo Campos, de que ela se tornou herdeira. A situação de Dilma, obviamente, é mais grave. Afinal, ela era czarina do setor energético, ao qual pertence a Petrobras. Presidia também o seu conselho. Deu um empregão para Nestor Cerveró, o homem que ajudou a viabilizar a compra de Passadina, que Paulo Roberto agora diz ter sido fraudulenta. O chefão das finanças de seu partido é um dos implicados no esquema. Paulo Roberto ainda está preso. Ele se comprometeu a abrir mão dos bens que acumulou em razão do esquema fraudulento e a pagar uma multa. As pessoas encarregadas da investigação têm agora de confrontar as suas informações com outras provas colhidas no curso do processo, com o objetivo de verificar se suas informações são procedentes. Se forem e se ele realmente ajudar a desbaratar um esquema de falcatruas bilionárias, pode até ganhar a liberdade. A República treme. Reinaldo Azevedo para a Rede Jovem Pan.